falando então um pouquinho desses processos, a gente está numa área aqui que está acontecendo o que nesse talhão? Nesse talhão aqui a gente não está no campo de Piatã, né? Então atrás aqui a gente pode ver aqui o maquinário, que é o primeiro processo aí da etapa de colheita, né? Então o processo de colheita em si são três etapas. São 3 etapas. O que a gente está vendo aqui atrás é uma máquina de corte, né? Então assim, o capim ainda estava verde, né? Com um pouquinho de semente em cima. E então se iniciou o primeiro processo, que seria o corte dessa forrageira. Posterior a esse corte, a gente espera desidratar para as outras 2 etapas que a gente vai ver mais a seguir. Esse daqui é o primeiro processo, né, que é o corte. Essa máquina aqui, ela corta e ao mesmo tempo bate as sementes que ficam presas na massa de forragem, né? Que fica por cima da braquiária. Isso facilita muito no processo depois de varreção, que é a terceira etapa que a gente vai ver mais a seguir. E a faca fica embaixo ali, a que faca, não dá para ver? A ceifa, a serra, né? Fica bem rente ao mostrar? solo, porque a gente tem que cortar o mais rente possível do solo. É isso que eu queria saber também. Tem uma diferença na altura do corte? Na altura do corte tem. Quanto mais rente o corte for, melhor será o processo de colheita. Bacana, ou seja, mais produtividade. Mais produtividade, porque a gente consegue varrer melhor essa semente do chão. Bacana. Então, e esse processo aqui leva quanto tempo? Isso depende muito de área, mas como que funciona? Depende muito de área, né? Então, assim, é a primeira etapa, então ele tem que estar sempre na dianteira, abrindo área para o segundo processo, que é o enleiramento. Então você acompanhou um pouquinho das imagens, né, de como fica o talhão depois que ele é todo cortado. E a gente vai mostrar um segundo passo da colheita, que é o enleiramento, né? Isso. Que a gente junta essa palhada, né? Correto. Para vir depois da terceira fase, que é a varreção. Correto, Tainara. Isso aqui é a segunda etapa do processo de colheita, né? Então a gente já viu o corte, como que fica, a palha já assentada. E o segundo passo, né, a segunda etapa, é retirar essa palha que foi cortada, fazendo as leiras, né, para que as máquinas de varreção possam fazer o serviço dela. Uma coisa muito interessante para a gente lembrar, né, que toda empresa produtora de sementes forrageiras precisa ter os seus campos de produção registrados, né? Com certeza, esse aí é o primeiro passo, né, é adquirir sementes de qualidade, sementes de categoria superior, né, para poder fazer a implantação do campo e inscrever no Ministério da Agricultura. Só assim o campo vai estar apto a todos os processos até a chegada da colheita. E chegar a semente lá na fazenda do produtor com qualidade. Com certeza. Né? Bom, e fala um pouquinho então desse processo, né? O que é mais importante nesse processo para que a gente consiga entregar essa qualidade? Esse processo consiste em retirar a palha, né? Então assim, ele tem que fazer um trabalho bem feito, para que o terceiro processo, que seria um dos mais importantes aí, que é a varreção, né? Então, ter o maior espaço livre para as máquinas poderem trabalhar, né? Para poder varrer toda a semente que está no solo. Bacana. É como se a gente fosse comparar em casa. Você tem um tapete. O tapete é toda essa palhada, né, cortada, e aqui ele está fazendo a ação de levantar esse tapete para depois a gente vir varrendo, né? Com certeza. É mesmo. Bom, e aí esse processo ele leva muito tempo? O que se mudou ao longo dos anos em relação a equipamentos? Como todo processo, a gente viu ali também no corte, teve evolução das máquinas, aqui no enleirador também não é diferente, né? Nesse caso aqui a gente está com um enleirador duplo para poder ganhar mais tempo, né? Para poder desenvolver mais rápido o serviço, porque a nossa janela de colheita é muito pequena, a gente tem que fazer no período seco, então assim, o campo é uma indústria a céu aberto, né? Então a gente tem que colher no período seco, mas a qualquer momento pode chover. Então, quanto mais rápido a gente fizer esse processo, melhor vai ser o processo de colheita e, consequentemente, vai ter uma semente de melhor qualidade. Sim. Correto. Ah, acertei. Se você está curioso, então, para entender um pouquinho mais dessa máquina, a gente convida você, então, para dar uma olhadinha no equipamento, no implemento. Chega aqui, ó. Como que é feito? Então,
esse equipamento está indo naquela direção, né? Então consiste em pegar a palha que está ali, vir tombando ela até formar a leira que está à nossa esquerda aqui. E assim sucessivamente? E assim sucessivamente até formar umas leiras maiores e tamanhos reduzidos para ficar uma faixa grande de varreção, né? Isso interfere na qualidade da varreção? Esse tamanho? Com certeza, a qualidade da varreção, quanto maior a área para varrer, fica melhor o processo de varreção das máquinas, né? A gente vai lá agora para a terceira fase. Bom, pessoal, então dando continuidade aqui ao caminho, né, da nossa semente, você está conhecendo no programa de hoje os processos, né, de uma colheita de sementes forrageiras. A gente já falou da primeira parte, que foi do corte, né, Alfredo? Do corte. Viemos ali do enleiramento, né, onde a gente abre o caminho para vir essa terceira fase, que é a da varreção. Hoje aqui o pessoal já está com as máquinas mais modernas, né, colhe bastante área. O pessoal já está colhendo com piloto automático, então assim, não há muito remonte das máquinas, então assim, o rendimento dela é maior, então assim, se colhe muitos hectares por dia, né? Então, assim, deixou mais tecnificado, mais né? tecnificado e a evolução do mercado, né? A gente tem que evoluir conforme vai passando os anos, né? E assim, a gente é o maior produtor de alimento, a gente precisa, né, fornecer a base da cadeia, né, que é o pasto, né, que é o capim. O capim precisa ser entregue de uma qualidade que o produtor merece, né? E o agro está todo momento aí está evoluindo, então temos que seguir essa evolução junto com o agro aí. Bacana. Né? E falando em pioneirismo, então a Germipasto, ela é uma empresa pioneira, inclusive no processo de incentivar novos equipamentos para cultivo, né, de sementes forrageiras. Os proprietários sempre buscam essa evolução, né? Então o que tem de mais novo e moderno no mercado, a gente tenta, e se encaixa no processo de colheita de braquiária, a gente tenta implementar também. Bacana. E falando então ainda da colheita, né, nessa última fase do processo, qual que é a diferença? Se fala muito ainda hoje em dia da qualidade da semente colhida no cacho e a semente colhida no chão. Correto, Tainara. Existem ainda os processos, né, que é o método de semente varredura e pelo método de colheita no cacho, né? Ainda existem esses dois processos. A umidícula basicamente é no cacho, aí não tem como escapar muito, né? Mas todos os outros variedades a gente colhe do chão, né? Porque assim, a gente consegue atingir a semente forrageira tropical, na sua maioria, quando atinge o ponto de maturação fisiológica, ela cai no chão. Então, o método de varreção é o melhor método que tem para qualidade de semente, né? E, consequentemente, a gente adotou para todas as braquiárias, exceto o umidícula, para esse processo de varreção no chão. Bacana. Então, inclusive, gente, vocês estão vendo imagens aqui, que toda essa semente que é varrida, né? Ela fica armazenada aqui nesse trator, que vocês estão vendo aqui atrás, e depois ela é descarregada como que é o nome daquele? Pré-limpeza. Na pré-limpeza. E ali já acontece uma quebra de dormência? Não, assim, a gente faz o processo de varreção aqui na fazenda, e dentro da fazenda mesmo a gente já faz um pré-beneficiamento. Esse pré-beneficiamento consiste em tirar como se diz, o material mais grosso da fazenda aí, né? Que é palha, um pouco de torrão, um pouco de palhinha, graveto, essas coisas já fica na fazenda mesmo, evitando o transporte para a indústria, né? Levar o que é semente mesmo, o mais próximo do que é semente mesmo. Quanto mais semente levar, melhor, que é o que a gente comercializa é a semente, a palha a gente deixa na fazenda. Bacana. E aí você está vendo agora imagens, né, dessa semente sendo colocada dentro dos bags aqui mesmo, e daqui ele vai para a indústria, né? Depois do passar no pré-limpeza, né, a gente armazena em bags na fazenda até montar a carga para ir para a nossa UBS lá na cidade de Camapuã. Bacana. É o que a gente faz com o resto do material vegetal que sobra da colheita, né? Que é muita palha, muita matéria seca, né? Então assim, tem empresas, tem produtores que acabam aproveitando isso aí de forma para alimentar o gado. Então se faz feno com isso, né? E outro
outra coisa também, como a gente mexe com agricultura também, faz a rotação de cultura, a gente aproveita essa palha aqui para fazer a palhada para o plantio direto na soja, né? Então, o que fazer com esse resto de palhada? Então, a gente acabamos descobrindo um método de aproveitar, né? Aproveitar essa palha, cortando ela, picando ela em palhas menores, tamanhos menores, né? Para poder esparramar essa palha e ficar o solo novamente coberto com essa palhada aí, que é benéfico aí para a agricultura, né? E a gente vai mostrar então para vocês como que faz esse processo, né? E como fica depois que essa semente ela é colhida. Bom, e depois de todo o processo que vocês acompanharam aqui da colheita, ficam então essas palhas, né? Essas palhas são aproveitadas para a próxima cultura, que no caso vai ser a soja. Né? Isso, esse aqui é o resto do processo de colheita, né? Então a gente acompanhou aí o enleiramento, a varreção, o corte das leiras, né? E o espalhamento da palha para ficar nesse estado que está agora, para a próxima cultura, que no caso seria a soja, né? E a gente vê o tanto de massa, né, que isso vai beneficiar o solo, não é mesmo? Com certeza, esse aqui é uma fonte de matéria orgânica, né? E serve também como cobertura para a soja, fazer o plantio direto, né? Evitar que venha pragas, ervas daninhas também na cultura da soja, né? É importante que essa palha só exista dessa forma distribuída aqui, se for vir a próxima cultura diferente aí do capim. Não é recomendado se no próximo ano, por exemplo, fosse o cultivo da braquiária ou do pânico. No nosso caso, a gente prefere não ter esse acúmulo de matéria orgânica para a braquiária, porque ela dificulta o processo germinativo da braquiária e também para ela sair de toda essa matéria seca aí, dessa palhada aí, né? Ela demora mais a sair. Entendi. Então por isso vem a soja, né? Isso. Bom, então gente, vocês conheceram um pouquinho do processo, né, da colheita da nossa semente. Quero agradecer imensamente a sua disponibilidade aqui com a gente, viu, Alfredo? Obrigado mais uma vez. É um prazer, Tainara, receber você e todo produtor rural a conhecer todos os processos de colheita de semente. Muito bacana.